Para você que se liga no esporte, aquele abraço. Estamos chegando trazendo para você as principais informações esportivas deste final de semana. E hoje, claro, dia 8 de março, Dia das Mulheres, um dia todo especial, e o programa Onda Esportiva também não poderia ser diferente. É um programa também especial e hoje será com convidadas mulheres. A nossa primeira convidada é a Thaís Cardoso, ela que é gremista, apresentadora aqui da TV Oceano, né? E infelizmente ela não deve estar muito contente aí, porque ontem pela Copa do Brasil o Grêmio acabou perdendo o título, né? O Palmeiras foi superior, venceu pelo placar 2-0, já havia vencido na ida pelo placar de 1-0 e acabou conquistando o tetracampeonato. Thaís, hoje, para você, infelizmente em termos de futebol, não é um dia muito feliz, né? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Ednei? Tudo certo? Realmente ontem o Grêmio perdeu, então não foi muito satisfatório, até porque já tinha perdido anteriormente, mas a gente tinha sempre esperança, né? Por mais que fosse realmente lá no estádio do Palmeiras, mas realmente não foi o melhor resultado esperado, mas ficou em segundo lugar, né? Menos pior. Como torcedor, a gente sempre espera que haja uma recuperação do time, que o time consiga reverter o resultado. Ontem, com certeza, não foi diferente, mas o Palmeiras foi superior e mereceu o título, né? Mereceu. Realmente o Grêmio não jogou muito bem, mas tudo bem, né? É o que acontece, não tem muito o que fazer. Vida que segue, né? Vida que segue. É realmente assistir, torcer, mandar energia positiva e vida que segue, né? Não tem muito que agir, assim. Tá ali presente, dar o apoio, ainda mais que não tem pessoas no estádio, né? Então fica até engraçado tu ouvir, né? É engraçado tu ver ali as bandeiras das torcidas organizadas, até eles colocando os efeitos, né? Mas dar o apoio, mandar energia de casa e torcer pro resultado esperado ser, no meu caso, o Grêmio ganhar, mas infelizmente não foi. Nem sempre dá certo. Nem como é que surgiu essa tua paixão pela equipe do Grêmio? Bom, eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou aqui de Santa Catarina, eu nasci em Blumenau, mas vivi minha vida inteira praticamente, tirando as viagens ali que eu morei fora, e morei em Floripa já, em Balneário. Os times catarinenses são bons, né? Eu gosto muito da Chapecoense, gosto muito, acho que, na minha opinião, todo mundo tem a Chapecoense como segundo time. Assim, acho que do Brasil inteiro, infelizmente, o que aconteceu, o pessoal gosta, mas naquela época, quando eu era menor e estava ali, eu jogava futsal, né? Então eu cheguei a jogar futebol um tempinho, mas nada profissional, sempre brincando assim na escola. E meu avô, eu não cheguei a conhecer ele, mas ele era gremista. E um dos meus tios, ele é gremista. Então eu resolvi torcer pro Grêmio por simpatia, gostar de azul, gostar do Grêmio. E foi assim, daí eu realmente já fui bem mais torcedora. Já fui em estádio, já vi Grenal, já fui para Porto Alegre, acompanhava o time. Hoje em dia a vida adulta não me permite mais tanto, a paixão ela mudou assim um pouco, mas continuo torcendo pro Grêmio e assistindo toda vez que eu posso, né? O mais engraçado é que normalmente a paixão ela é passada de pai para filho, pai para filha, né? No teu caso, né? E foi completamente diferente isso, né? Porque afinal de contas, teus pais, um é vascaíno, o outro é flamenguista, então não tem nada a ver com o Grêmio, né? Não tem nada a ver. Mas assim, o segundo time da minha mãe é o Grêmio, então da minha avó também. Então minha mãe é Flamengo, meu pai é Vasco, meu pai é português, então tem toda a história por trás do time, né? Do Vasco, por isso que ele foi ser vascaíno, mas ele torce na Europa pro Benfica, por exemplo, né? Então em Portugal. E não, assim, foi simplesmente simpatia, alguns amigos meus eram gremistas, então eu queria ir comemorar, ir na casa do pessoal, dos meus amigos, ver um jogo, eu falei, eu preciso torcer para algum time, e meu avô era gremista, eu tenho um tio gremista, tenho primos gremistas, meus primos todos são gremistas, eu falei, vai ser o Grêmio mesmo, é esse, gostei. O mais engraçado é que você é jovem, claro, você pegou ali uma fase bastante difícil da equipe do Grêmio, né? Afinal de contas, ali de 2001 até 2016, ali, o Grêmio com poucas conquistas, muitas dificuldades financeiras, quedas para a segunda divisão, enfim, Batalha dos Aflitos, que todo mundo lembra, e mesmo assim essa paixão acabou perdurando e durando, inclusive, todo esse percalço difícil do Grêmio, né? Sim, exatamente. Realmente. Isso que é paixão, afeto, né? Paixão simpatia, né? Às vezes a gente não tem tem um porquê, né? Tem todo um histórico e tudo mais, mas lá em casa, assim, meu pai gosta de ver futebol, adora, mas não vê muito, não é super. E ninguém nunca me impôs ou me deu uma camiseta do Flamengo ou do Vasco, talvez por serem rivais. E daí eu realmente gostei do Grêmio e falei, é o Grêmio, vou continuar ali com ele
E mesmo em situações difíceis, como ontem, eu continuo torcendo pro Grêmio, assim, mas eu sou uma pessoa bem tranquila, então o único time que eu não torço é o Inter. O resto todos eu torço. Então eu estava torcendo pro Flamengo, por exemplo. Quando é Vasco, eu torço pro Vasco. O único Botafogo, enfim, acho que o Botafogo todo mundo tem uma simpatia também, né? Que é difícil, é pior que o Grêmio, né? Eu acho que é o time mais sofrido, assim. Mas eu acredito que é paixão, mas eu sou bem tranquila, então não discuto por futebol. Tenho vários amigos do Inter. Acredito que a gente tem que mostrar um jogo bom, né, em campo, assistir isso que eu acho legal, assim, tu assistir um jogo que é um jogo, sabe? Que as pessoas se respeitam e que tenha um jogo de bola, que seja bonito de se ver. É isso que eu gosto, assim, sem o resto, às vezes, que é ruim, às vezes, do futebol, que as pessoas levam muito para o pessoal e acabam esquecendo, né? De torcer você entende, tem o time, coisa e tal. Agora, de futebol, realmente, você conhece, sabe, regras. Bom, você jogou, né? Eu joguei futsal, né? Eu joguei futebol durante 6 meses no Canadá. Eu entrei no time de futebol e daí eu cheguei a viajar, mas não era melhor, eu era boa atacante. Mas de resto, assim, não era muito boa, assim, na defesa e no meio era bem ataque mesmo, assim. Ficava lá na frente. Entendo, eu peguei no microfone. Entendo, assim, mas hoje em dia já deixei um pouco de lado. Mas sim. Bom, você apresenta o programa, o Bora Viajar, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito dele, ou seja, você viaja bastante, né? Com certeza você já viajou, inclusive, para assistir jogos, né? Já assistiu jogos também dentro do estádio, até mesmo fora do Brasil, né? Sim. Eu assisti já Grenal em Porto Alegre. Tava na Arena já, foi legal, então a Arena tá muito bonita, né? Já fui em shows lá também, acho muito legal. Já assisti também, já fui no Maracanã, não só em show, já assisti Botafogo e Bahia, então fui num jogo bem família, tranquilo, tinha criança, tava bem legal, porque eu tenho um pouco de medo, confesso, dependendo do jogo aqui. Mas fora do Brasil, sim, eu já assisti jogos amadores, né? Então equipes locais. Mas já assisti 2 Copas femininas, aí eu torço bem. Então eu sou bem do feminino. Quando era Copa, eu estava realmente apoiando bastante, assim, a Copa Feminina, as mulheres, e realmente vendo que marcas estavam apoiando elas, porque no Dia da Mulher, né, eu acho muito injusto a comparação que tem entre pega uma crise e o Neymar, porque é todo um enredo, né, enfim, as mulheres acabam passando necessidades, às vezes não necessidades em si, mas acabam, né, tendo que trabalhar muito mais para não atingir nem 10% de um salário, né? Isso em tudo. Então, a Copa Feminina é algo que eu gosto bastante. Eu assisti a Copa Feminina na Alemanha, não consegui ver o Brasil, que o Brasil não tinha se classificado, e assisti a Copa Feminina na França agora em 2019, que eu vi Brasil e Austrália. Foi bem legal. Então, eu fiz parte da torcida organizada lá de brasileiros na França. A gente foi recepcionar as meninas no hotel, entrando no ônibus para ir para o estádio. Foi bem bacana, assim. É outro clima, né? Você está presente no local do evento, né? Sim, é outra coisa. Não tem futebol é muito legal, né? O esporte em geral, não só o futebol, mas tudo é muito bonito de se ver. Eu já vi as Olimpíadas de Inverno no Canadá. Eu vi uma coisa que eu nem sabia o que era, que é biathlon. Esqui, tiro e... corrida de esqui, esqui e tiro, alguma coisa assim. Que era o único ingresso que tinha. Eu queria ver hockey, né? Que é o legal do Canadá. Mas mas foi o que foi. Ou da chaleirinha lá, né? O da chaleirinha também é legal, né? Da chaleirinha, sim, é verdade. Uma coisa que eu acho até interessante das viagens, comentando, quando eu morei no Canadá, estudei lá numa escola, o esporte ele é algo muito valorizado, e a gente faz todos os tipos de esporte, desde surf, a hóquei, a corrida de 5 quilômetros, a vôlei, tudo que possa se imaginar, futsal, tudo. Por quê? Porque daí as pessoas têm chance de ver o que elas se dão melhor, se elas gostam ou não, e sempre tem olheiros, tá? Pode ser uma escola pequenininha, eles ganham muita bolsa para o esporte, então tem muitos brasileiros que moram pelo tênis, pelo futebol fora, porque jogam bem, fazem um esporte bem. E aqui, às vezes, a gente não valoriza tanto, só o jogador de futebol. Sim. E todo mundo quer ser jogador de futebol, né? E, às vezes, ele pode ser valorizado em outro lugar, mas outros tipos de esporte, né?
Isso é muito bacana. Principalmente o esporte amador no país ele tem que avançar muito, né? Isso sem dúvida nenhuma. Hoje em dia é considerado profissional, apenas jogador de futebol, mas o esporte amador sem dúvida tem muito a crescer e nós temos ótimos talentos aqui. Tanto é que hoje, no final do nosso programa, a gente vai receber um atleta que é aqui de Balneário Camboriú, a Anne De Bassi. Ela tem chance, inclusive, de participar das Olimpíadas de Tóquio esse ano. Nossa, e é aqui de que Balneário legal. Camboriú. Então daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ela também, vai trazer mais informações. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Bora Viajar? Vamos, com certeza. Como é que é esse programa que temos aqui na nossa emissora? Então, o Bora Viajar é um programa que eu apresento, ele é fora do estúdio, né? São vlogs, né? Então, o estilo vlog, o que seria um vlog? É o blog em vídeo, né? Então, eu saio por aí com a minha câmera, pesquiso sobre o local, né? Sobre o lugar que estou indo, para trazer mais informações para as pessoas com a minha visão e instigar as pessoas a ir conhecer também novos lugares, assim que esse coronavírus acabar, né? Mas também pelos meus olhos poder viajar e conhecer um pouquinho melhor do mundo inteiro. Mas eu digo do mundo, pode ser aqui da região, pode ser, não sei, São Paulo, Rio, do Brasil inteiro ou fora do Brasil. Eu conheço aí 36 países. Eu falo também muito de intercâmbio, que eu acho que essa troca cultural é muito legal. E falta realmente informação também que as pessoas podem ir pelo esporte para outros países e terem a oportunidade de crescer. Eu lembro que eu estava em Mianmar, que é um país bem remoto, meu Deus, agora estava até nas notícias, mas ele é do lado da Tailândia, lá no Sudeste Asiático. Eu estava numa loja e eu vi brasileiros. Isso nunca acontece lá, porque tem pouquíssimos. Daí eu fui falar, eram duas mulheres e as duas eram casadas com jogadores de futebol que foram para lá jogar. Que o salário era melhor e tinham mais uma oportunidade, viviam muito bem lá, né? Então isso acontece muito e não chega a informação, né? Que as pessoas podem ir para o Sudeste Asiático, podem ir para os Estados Unidos, podem ir para o Canadá, que eles dão muito valor. França, Espanha, eles dão muito valor para o esportista, as pessoas que gostam do esporte, mesmo sendo amador, né? Em todas essas viagens que você já fez, em todas essas viagens, qual foi o caso mais inusitado que aconteceu com você? Ai, nossa, foram tantos, meu Deus. Qual é a tua história mais marcante? Ai, tem várias, porque cada um é uma fase de vida, né? Eu comecei com os meus 16 anos, né? E, na verdade, 14 anos, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Tem várias. Eu acredito que a França me marcou muito pelo fato das oportunidades assim que o país me deu, de assistir uma Copa Feminina, do trabalho que eu tinha, que era um trabalho bem legal, das pessoas ao redor, do país inteiro. Então, a qualidade de vida que me ofereceu ali, que eu tinha, era muito bacana. As pessoas que eu conhecia já era mais madura, então eu fui em 2019, 2018, 2019, então já tinha aí meus 25, 24, 25 anos, até 26. Então foi muito bacana, mas claro que o Canadá, que foi o primeiro, estudar numa escola canadense, todas essas vivências assim, os perrengues que vai passando no caminho, mas eu acho que a experiência no geral, assim, tem lugares mais bonitos, né, com certeza, que eu gosto bastante. A Croácia é um país muito bonito, a Dinamarca é muito legal, Finlândia, cada um é específico. Se a gente vai ali para Blumenau já é diferente, né? Com certeza. Então, mas eu gosto muito do Brasil também. A gente tem que crescer muito em termos esportivos e muita coisa, mas é um país muito bonito, uma cultura muito bacana, as pessoas são muito legais, hospitaleiras, então todo lugar tem esse diferencial. Tem um guardadinho ali no coração, uma marquinha, né? Tem, todos. Eu acredito assim, os que mais me marcaram mesmo é França, Canadá e Mianmar. Ô Thaís, e você já passou por vários lugares, como a gente tem comentado aqui, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Já sentiu alguma indiferença por ser mulher? Já que hoje é o dia da mulher? Algum preconceito por ser mulher? Um olhar diferente? Alguém te tratou diferente por ser uma mulher? Eu te digo que aqui no Brasil eu já tive mais do que qualquer lugar no mundo. Assim, de estar de shorts, alguém olhar, falar alguma coisa. Já passei assim, a gente fica com medo, principalmente se vai num hostel, né? Vai dormir, compartilhar quarto. Então, tu fica com medo, tu quer talvez um quarto que tenha mulheres junto, mais pessoas, porque pode acontecer, mas nada que eu passei algum perrengue, alguma coisa que efetivamente me fez desistir de viajar sozinha.
Não, assim, nunca me passou, ainda bem. Ainda eu acho bem, que né? talvez me travaria um pouco, mas eu sempre tomo todos os devidos cuidados, né? Por ser brasileira e o nosso país, não tanto na nossa região, mas o nosso país não respeitar tanto as mulheres quanto outros países, mas eu digo respeitar no geral, mas eu também, né, tenho toda a característica de uma pessoa branca, privilégios, me visto bem, então tudo isso conta pontos fora. Então, se eu estou na Europa, por exemplo, é mais tranquilo para mim, porque eu pareço europeia, Sim. sabe? Ou se eu estou em Mianmar, a pele deles é bem marrom, assim, diferente da indiana, mas mais parecida com a deles. Então, para eles, uma pessoa branca, do meu porte, eles respeitam muito, porque acham que é rico, eles querem tirar foto, acham que é famoso. Então, é diferente, assim, então realmente eu não passei. Daí morei no Canadá e Estados Unidos, que são países mais tranquilos, assim, né? Claro que tem seus lugares perigosos, como todos os lugares, mas tranquilo. Então, ainda bem então. Para a gente encerrar, que está acabando já o nosso primeiro bloco, qual é a mensagem que você deixa para todo mundo que está nos assistindo nesse Dia da Mulher, dia 8 de março? Bom, você mulher, falo no geral, mas como hoje é Dia da Mulher, eu realmente apoio, tanto que as Copas, eu fui nas Copas femininas e não nas masculinas, saber que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente tem um lugar no mundo aonde a gente quiser e continuar a luta pela igualdade, assim como teve uma francesa que ela foi a primeira mulher que circunnavegou o mundo em 1766, ela teve que se vestir de homem e mudar o nome dela para Jean, há muito tempo atrás, e ela teve que fingir que era um homem para poder navegar. Então, ali começou, não ali, né, antes, né, mas como ela foi a primeira mulher a circunnavegar o mundo, começou a nossa luta de viagens e hoje em dia está cada vez mais fácil. Não está fácil, mas está cada vez mais fácil se a gente continuar mostrando que a gente pode, que a gente deve estar aonde a gente quiser estar, se é no mundo, se é no esporte, se é apresentando o programa, a gente tem que correr e fazer acontecer. Thaís, obrigado pela presença aqui. Obrigada, gente. Parabéns pelo teu trabalho e que Muito todo obrigada. mundo também possa ir curtir o Bora Viajar. Com certeza, convido todo mundo a assistir o programa Bora Viajar, toda quinta-feira às 20 horas e também em reprise, também tem no YouTube, Facebook, pode me contatar pelas redes sociais, é Thaís, T-H-A-I-S-T Cardoso, com S também o Cardoso. Legal. E obrigada por me receber e me chamar nesse dia tão especial. Que é isso, obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, é muito legal o programa da Thaís, eu convido você a curtir toda quinta-feira, 20 horas, o programa Bora Viajar. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, nós já voltamos com mais esporte aqui no seu Onda Esportiva. Boa noite, também é um prazer estar aqui nesse dia tão importante e vamos falar de esporte, que é o que eu mais gosto. Então, como é que surgiu essa tua paixão pelo esporte? Então, foi graças à minha avó Laura, que já foi para o céu, infelizmente, mas ela sempre foi apaixonada por futebol e vôlei. Tanto que ela ligava para minha casa 3 horas da manhã para ir na casa dela assistir vôlei. Aí eu fui construindo a minha paixão por futebol. Você jogou futebol, alguma coisa? Pelo município, por Ituporanga, quando eu era adolescente, eu jogava pela escola. Você foi atleta de futebol? De futsal daí. Ah, de futsal, jogava futsal. Isso. E dessa modalidade que você praticou, foi que surgiu a paixão pelo Botafogo ou como é que foi esse encontro com o Botafogo? Pelo Botafogo é uma história bem antiga. Eu tenho 23 anos e eu torço Botafogo desde os 3 anos de idade. Tipo, lá em casa o meu tio era fluminense, meu pai é vascaíno, a minha mãe é Botafogo, meu avô é Inter e minha avó Grêmio. Nada a ver. É, nada a ver. E minha parte do pai também toda corintiana. Então eu assistia jogos de todos esses times. Só que eu queria ver jogo do Botafogo. Aí num aniversário meu de 4 anos, uma amiga me deu uma camisa do Vasco
E eu devolvi para ela chorando e falando que eu era botafoguense. Quer dizer, você pegou uma fase muito ruim do Botafogo, né? E mesmo assim ainda manteve essa paixão. Sim. E é difícil um torcedor jovem, botafoguense. É verdade. Até porque são só derrotas, né? Eu vi os 3 rebaixamentos, né? 2002, 2014 e o recente. E esse ano, como é que você viu o teu time? Eu não criei muita expectativa com o Botafogo, até porque não fizeram grandes contratações. E é sempre aquilo, né? O botafoguense não cria mais expectativa, porque o time está em crise já faz alguns anos. Então a gente sabe que se não tem investimento, não vai ter retorno. Então não tem o que fazer, a gente sabe que vai ser mais um ano de luta. Para mim, se bobear, nem sobe para a Série A, porque não tem time para isso. O que seria um caos total, né? Porque, afinal de contas, um ano a mais na segunda divisão para um time como o Botafogo, do porte do Botafogo, bastante complicado, né? A gente tem um time igual, que está na mesma situação, é o Cruzeiro, né? Então a gente viu que endividou mais ainda e o Botafogo não tem retorno. Até porque não tem também algo focado nos torcedores. O sócio-torcedor não tem mais algo que chame a nossa atenção. O Botafogo vive uma situação terrível, né? Dificilmente aí consegue se reerguer. A gente, claro, fica na torcida, porque é um time bastante expressivo no futebol nacional, futebol mundial, enfim. Mas, infelizmente, as últimas administrações têm colocado o Botafogo em situação bastante complicada. Tanto é que essa queda para a segunda divisão foi de forma muito antecipada. O time, durante o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, foi o time que pior eu vi jogar, né? Um nível técnico muito baixo do time do Botafogo. E o resultado foi esse aí mesmo, né? Não poderia se esperar outra coisa a não ser o rebaixamento. Teve apenas 5 vitórias durante toda a competição. 38 jogos, né? Em último, e para o botafoguense, o pior de tudo foi a gente ficar em último e o Flamengo campeão, né? Foi um filme de terror. Mais sofrido, né? Nossa Senhora, horrível. Ô Duda, e você quando estava na tua graduação, você trabalhou durante muito tempo relacionado à Fundação de Esportes, com esportes. Essa tua paixão pelos esportes, você queria traduzir isso também através do teu trabalho, né? Isso, até hoje, na verdade, eu sou assim, tanto que eu quero criar um site com conteúdo de esportes em inglês. Até porque eu sou apaixonada também pelo Manchester United, adoro o campeonato inglês, sou fã do Cristiano Ronaldo, então tem muita coisa que eu quero explorar. E aqui eu trabalhei na Fundação de Esporte de Balneário, na de Itajaí e na de Camboriú, nas 3, sempre como assessora. Essa história de que mulher não entende de esporte não tem mais nada a ver, né? Não, isso aí já você realmente já demonstra que entende, que gosta da coisa e faz porque gosta, né? Faz porque sabe, né? Isso, até um exemplo que eu dou, assim, que é para todo mundo seguir o sonho, porque eu fui na ESPN, né? Eu tive a honra de estar ao vivo na ESPN numa sexta-feira durante 15 minutos, junto com Rômulo Mendonça, Paulo Antunes, Gustavo Hoffmann, e falando de NBA, que é uma coisa que a mulher antes não tinha espaço, e agora tem, né? Então, você jogou futsal, é apaixonada pelo Botafogo e conhece muito bem o basquete norte-americano, né? Tanto que você faz diversas postagens dos times, falando da situação, falando do campeonato. É uma outra paixão também que você tem? Sim, essa foi desde pequena também, desde os 6 anos. Eu gostava muito da série do Maluco no Pedaço, né, do Will Smith. E nela ele torcia para o Lakers. E daí me chamava a atenção. E na época eu acompanhei o Lakers e eu gostava muito do Celtics, que é o rival. Só que daí tinha um astro chamado Kobe Bryant, que é meu ídolo do basquete, e daí por causa dele eu passei a torcer para o Lakers. E aí hoje você traduz isso nas suas postagens, tenta passar também essa paixão para as pessoas que de repente veem um pouco mais distante, né, o basquete norte-americano, né? E é um esporte apaixonante, assim, que nem o futebol americano, a NFL. Se tu não entende, tu começa a entender, tu se apaixona, que é o jogo mais estratégico do mundo e é fantástico. Sem contar o próprio retorno financeiro que o futebol norte-americano, no caso, né, ele proporciona, né, que é gigantesco, né, o esporte que mais paga, né? Tanto que o Super Bowl é o maior evento de arrecadação do mundo todo, né? Tanto que teve Travis Scott fazendo a abertura, teve a Katy Perry, a Madonna, então é um esporte fantástico e que tem muito atrativo. O que você mais gosta de fazer dentro do esporte? Falar sobre o esporte? Qual é a modalidade que mais te atrai para falar? Futebol. É o futebol. Alguma. Você senta e analisa um jogo e fala a respeito dele tranquilamente. Sim, sem problema nenhum.
Que legal. E o pessoal não olha meio, o que essa menina quer ir no meio do futebol? O que essa menina quer falar do futebol? Não te olham mais com essa visão? Nunca nem aconteceu comigo, assim, até porque geralmente quando tinha uma roda minha de mais homens, quem falava mais e entendia mais era eu. Então nunca tive muito isso. Eu pergunto porque, claro, hoje como é o Dia das Mulheres, né, a gente sabe que muitas mulheres enfrentam diversos tipos de preconceito, né? E no esporte também não é diferente, porque a gente sabe que existe e que muitas pessoas podem realmente olhar diferente, né? E é legal esse teu depoimento de que você não teve essa rejeição, digamos assim, ou esse olhar diferente por parte dos homens ou por parte de quem estava com você acompanhando o esporte. É legal, né? A gente vê de que com você não aconteceu essa rejeição. Né? Nunca aconteceu. Até na torcida do Botafogo tem muita gente que me admira porque eu pego e vou para os jogos sozinha, né? Independente, pode ser no Rio, pode ser no Rio Grande do Sul, eu pego o dia que vou e vou. Aí tem muita gente que me admira por conta disso também. Hoje você faz assessoria de imprensa para alguns grupos aqui da cidade, mas qual é o teu sonho com relação ao esporte e à profissão que você é formada, é graduada, jornalismo? Então, o meu foco é fazer uma pós-graduação de jornalismo esportivo na Inglaterra e daí tentar minha carreira lá. Porque eu acredito que eu tenho potencial e contatos eu tenho bastante. Então, quero juntar tudo e construir minha carreira lá fora. Trabalhar numa Premier League, numa Champions League, algo assim, ou no próprio Manchester. De repente, até mesmo fazendo algumas... sendo o nosso contato de lá para cá, mandando informação para as grandes empresas. Também seria bem legal, né? Sim, até porque eu conheço o pessoal da ESPN e tudo, né? São meus amigos, então portas tem várias, eu só tenho que conseguir. Com certeza, portas abertas tem. É aquela história, né, que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? Com certeza, eu sou prova disso, porque sempre onde eu quis estar, eu fui, então... E já, vamos falar a respeito do futebol, já que é o que você mais gosta de falar, dentro do futebol, as mulheres ganham muito espaço, né? Tanto é que talvez tenha sido a melhor árbitra do Campeonato Brasileiro esse ano, né? Agora fugiu o nome dela, mas ela teve ótimas atuações no Campeonato Brasileiro desse ano, foi sensacional, né? Muito elogiada pela mídia, né? Sim, sim. E isso foi construído ao longo do tempo, né? Anteriormente, eu tenho um exemplo, né, que é ruim, mas a Ana Paula Padrão, que foi uma péssima árbitra, até prejudicou o Botafogo na Copa do Brasil. Então, meio que fica, né, essa visão. Só que, ultimamente, elas estão, né, ganhando espaço também, tanto que tem uma que agora também não lembro o nome, que ela apita, né? Tipo, o jogo não é mais só a bandeirinha, é o árbitro principal, então é algo que vem crescendo também. Árbitra FIFA, né? Sim. Então, eu acho que dentro do esporte tem ganho muito espaço mesmo as mulheres e é mérito da mulher. É mérito porque ela tem demonstrado que ela realmente está ali por merecimento, não é simplesmente por ser do sexo feminino ou por questão de indicação, mas realmente ela está ali porque ela realmente tem esse merecimento, né? E não vai ser diferente também no meio da mídia, né? A gente vê hoje muitas comentaristas de jogos sendo mulheres e eu acho que isso tem crescido bastante. Alguns canais já têm, inclusive, utilizado narradoras mulheres, né? Então, eu acho que a mulher tem ganho seu espaço no meio esportivo e isso é muito bom, né? Ótimo. Para quem está buscando espaço é ótimo, né? Com certeza. Até nos jogos eletrônicos, né? Hoje tem muita mulher que joga FIFA. Eu sempre joguei videogame desde pequena, então eu estou acostumada. Mas tem muita mulher que está ganhando espaço em jogo eletrônico, tudo. Então está crescendo esse mundo feminino. Eu ia perguntar mesmo a respeito disso, né? A gente falou tanto do esporte como modalidade, como jogado, como participado, mas você também pratica, utiliza, enfim, o esporte eletrônico, né? Sim. Como é que entrou o esporte eletrônico na tua vida? Foi desde pequeno também, com uns 3 anos, a gente tinha o PlayStation 1, meu primo tem, né? Tinha, no caso. Aí a gente jogava aquele FIFA 98, que tinha até o Garrincha já tinha falecido e tinha ele no FIFA 98. Daí ali eu fui começando a gostar. Esse é aquele que o narrador falava, bela jogada? Bem esse. Esse é bem das antigas, hein? Os jogadores eram todos quadrados, assim. Bem diferente do que é hoje, né? Nossa. FIFA hoje é fantástico, né? Sim, parece que é um jogador ao vivo ali, Sim. né? Duda, muito obrigado pela tua presença. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres nesse dia especial, né? Você que tem buscado teu espaço, você que tem tentado e tem conseguido teu espaço no meio esportivo como um todo, né? Então eu queria que você deixasse a tua mensagem para as mulheres que de repente possam ter essa visão, mas ficam meio receosas, possam estar ali meio com medo de entrar no mundo esportivo. Então,
Por favor, deixe uma mensagem para as mulheres que estão acompanhando nosso programa hoje. Bom, a mensagem que deixa aqui, confie em você mesmo. A partir do momento que a gente tem voz e que a gente domina o assunto, qualquer um vai te admirar. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada e eu sou um exemplo disso. Como eu falei antes, eu nunca tive preconceito nem nada, sempre fui muito valorizada, inclusive aqui no estado e no município. Então, siga em frente, não desacredite no teu sonho. Legal, obrigado, Duda, pela presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, para mim também, adorei estar aqui. Essa Duda, ela que é modelo, ela é jornalista, assessora de imprensa, tem atuado bastante aqui na nossa região e no meio esportivo ela é bastante conhecida, ela que vem aí desempenhando belos trabalhos nas fundações aqui, no esporte amador aqui da nossa região, tanto Itajaí como Balneário Camboriú, como Camboriú. Ela já teve aí todo o seu trabalho sendo reconhecido por essas fundações e agora também está ampliando aí os espaços. Quem sabe, né, num futuro próximo a gente acaba vendo ela aí em outros canais maiores, inclusive. Gente, obrigado. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com mais informações do esporte para você. Nós vamos ter uma atleta que está buscando vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Daqui a pouquinho, aqui no Onda Esportiva, você vai saber quem é. Estamos de volta com o Onda Esportiva aqui na sua TV Oceano. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando. O Glênio Marques Pinto, meu amigo Bochecha, gremista, infelizmente não deu ontem, né, Glênio? Mas estamos aí, né? Vamos esperar agora o Grêmio na Copa Libertadores da América, a sequência aí dos campeonatos, enfim. O Fernando Pereira também, professor da Cadiz, professor no Camboriú Futebol Clube, também mandando um abraço para a Duda, dizendo que ela escolheu o Botafogo para torcer no futebol no modo hard. É bem isso aí mesmo, Fernando. Grande abraço, Fernando. Grande abraço, Bochecha. Eu tenho a honra de receber aqui no Onda Esportiva hoje a Anne Debassi. Ela que é uma atleta do atletismo, ela está buscando espaço na seleção brasileira para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda nesse ano. Anne, boa noite. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Boa noite, prazer é meu. Obrigada pelo convite. A Anne, ela é uma atleta aqui de Balneário Camboriú, mas eu vou pedir para ela contar um pouquinho da história dela dentro do esporte. Anne, como é que você entrou no atletismo? Eu entrei no atletismo tanto por pedido do meu pai, quanto de uma professora minha que sempre me incentivava, me levava nas competições dos jogos escolares aqui da cidade de Balneário Camboriú. Sou nascida aqui mesmo, então as minhas primeiras competições foram aqui e eu sempre me destacava nessas competições, mas eu não queria praticar o atletismo. E aí eu pedi para o meu pai me levar para praticar ginástica, porque eu gostava, eu achava bonito. E ele me levou e chegando lá, o professor da ginástica era o mesmo professor do atletismo. E aí ele falou assim, essa garota está no esporte errado. O Júlio? O Júlio. Ele falou assim, o lugar dela não é aqui, é lá no atletismo. Ele me convidou para ir treinar. E meu pai falava, viu, eu não disse para você, eu queria muito que você fosse, não sei o quê. E aí eu aceitei, eu fui. Mas eu era novinha ainda e eu não queria aquilo ainda. Então eu fui uns 3 dias, eu falei, não pai, não quero, não vou, não é meu lugar. E aí, quando eu estava... Só que eu continuava participando das competições, dos jogos escolares. E aí, quando eu estava com 15 anos, eu falei assim para meu pai, ai pai, agora eu quero ir. Agora eu quero ir lá porque quando tiver a competição desse ano eu quero ganhar. E eu sempre ou ganhava ou ficava em segundo. Eu não queria ficar em segundo, eu queria ser a campeã. E aí eu fui por livre e espontânea vontade, eu comecei a gostar, fiz muitas amizades. E aí eu continuei, né? E foi por incentivo dos dois, da minha professora Helenice, que me dava aula no Colégio Aster, e do meu pai e do professor Júlio, que me chamou também. E quando caiu a ficha assim, você é atleta? Olha, foi depois de uns 2 anos treinando, assim. No início, eu ainda não tinha resultados muito bons, fui melhorando aos poucos. Até, depois que a gente vai falar, eu uso um apoio na minha mão, um bloquinho. As minhas marcas melhoraram bastante depois de que eu comecei a usar aquele bloquinho de apoio na largada. E ali, depois que eu comecei a usar esse bloquinho, eu comecei a ter destaque mais em competições estaduais. Então, eu consegui, depois do estadual, ir para competições nacionais e fui me destacando, fui crescendo e querendo crescer mais no esporte, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa tua má formação.
o que que ela é e o que que ela te atrapalha dentro do esporte, da modalidade que você pratica. Sim, ela é uma malformação congênita, então quando minha mãe, assim que ela engravidou, já houve essa malformação, né, em mim, quando eu era um feto ainda. Ela não sabia que eu ia nascer com uma malformação, ela só soube depois que eu nasci mesmo. E me atrapalha, assim, um pouco em treino, né, em exercícios de explosão, exercícios de academia que precisa fazer. Hoje em dia eu uso adaptações, eu tenho 2 luvas para mim conseguir fazer alguns exercícios, mas eu acabo usando menos carga nos exercícios também, porque fica mais difícil o movimento e tal, não tenho a mesma força nos 2 braços. E essa diferença de força me atrapalha também na fase da corrida, porque por um lado ser mais forte e outro ser mais fraco, eu acabo tipo rodando um pouco o tronco na hora de correr. É claro que eu e meu treinador treinamos muito hoje em dia para isso. Hoje meu treinador é o Diogo, né? E a gente treina para ficar forte dos 2 lados, para não ter essa rotação e não ter essa perca de tempo, porque os 100 metros é uma prova muito rápida, eu faço 100 e o 200, mas é uma prova tão rápida que você não pode errar em nenhuma etapa da corrida, sabe? Então, os mínimos detalhes fazem a diferença. Essa malformação, ela é visível na mão, mas também a musculatura do peito. Sim, é tanto a ausência do peitoral maior, alguns músculos do braço são mais atrofiados, menores, né? E a da mão, tanto os dedos quanto os músculos, né? Tá, a gente tá falando de você estar buscando vaga na Olimpíada. É Olimpíada mesmo, gente, eu não errei. Por que não a Paralimpíada? Por que não? Dentro da Paralimpíada, no atletismo, a gente tem classes, né? E a minha classe seria a T47, que é a amputação abaixo do cotovelo. Só que precisa ter uma diferença da ponta de um dedo até a extremidade do outro braço de pelo menos 15 centímetros. E a minha não chega a 15, mas chega muito próximo, acho que é 13 centímetros de diferença. Então, tipo, por exemplo, esse meu dedinho, talvez se eu não tivesse, talvez eu entraria para a Paralimpíada e provavelmente seria campeã paralímpica nas Paralimpíadas, sabe? Eu já olhei marcas das Olimpíadas do Rio e eu estaria realmente como campeã. Eu gostaria muito de correr, já competi na Paralimpíada não, desculpa. Já competi como atleta do paradesporto na natação, em competições aqui estaduais mesmo, fui bem, mas não era o atletismo, né, que é a minha paixão hoje em dia. E hoje, para você participar da Olimpíada, o que falta para você? Olha, eu tenho que melhorar ainda um pouco a minha marca. A gente vem treinando muito para isso. Infelizmente, ano passado foi um ano difícil para competições, a gente competiu muito pouco. Até por ficar muito tempo parado, assim, não de treino, mas sem competir, e só acrescentando treino, eu acabei me lesionando também, então eu tive que passar um tempo parada, voltar a treinar para competir fim do ano. Infelizmente não consegui melhorar minha marca, mas eu acredito que seja muito possível para esse ano, né? Espero que tenhamos bastante competição e, assim, posso dizer que seria coisa de 15 milésimos de segundo, sabe? Seria... É muito pouquinho, né? É muito pouco, a diferença é muito pouco entre eu, a melhor do Brasil, entre algumas meninas que estão atrás de mim também, tem muitas meninas disputando essas vagas. Ou seja, está bem disputado o negócio, né? Tá muito não é disputado. fácil, né? Não. Mas, bom, você já fez parte da seleção brasileira, né? Inclusive já conquistou o título sul-americano em 2019, né? Sim. Como é que foi? Foi em Lima, né? Foi o sul-americano adulto. Minha primeira seleção foi adulta e eu fiquei muito feliz. Foi uma competição muito legal. A gente fez um ótimo resultado lá, correu muito bem. E foi uma competição que eu batalhei muito para ir também, porque também era uma competição muito disputada. Estar entre as melhores do Brasil adulto é muito disputado, sabe? E eu consegui. Então eu espero conseguir para as Olimpíadas também, né? Assim como está disputado para mim, está disputado para elas. Sim. Todas ali estamos com as mesmas chances. Assim como você olha para as outras também olham para você, né? Exato. Tá todo mundo ali naquele bolinho ali, faltando um pouquinho só, né? Isso. Até quando que sai essa definição das Olimpíadas? A gente tem até junho para fazer marcas, né? E lá eles vão decidir daí as 5 que vão. Vão ir em final de julho para agosto, né? A tua primeira chance já é agora final de semana, né? Você tem uma competição agora no próximo final de semana, né? Eu ia participar de uma competição agora dia 21 e depois dia 27 lá em São Paulo, mas infelizmente, a princípio, as 2 foram canceladas por causa da pandemia, né? Talvez terá uma em Chapecó agora. Chapecó não, acho que é Chapecó mesmo. E daí talvez eu vá, mas
preciso primeiro da confirmação da competição. Essa questão da pandemia tem atrapalhado muito, né? Além de não haverem as competições, o atleta fica naquela ansiedade de vai ter, não vai ter, faz toda a preparação visando uma competição, aí chega próximo da competição, cancela a competição. E é claro que a sequência, o planejamento, o estudo que é feito baseado para a competição, ele acaba se quebrando todo, né? Sim, é isso que é muito difícil, porque a gente se prepara tanto fisicamente quanto psicologicamente para a competição, e aí ela é cancelada e você não tem mais certeza quando você vai poder competir. E até essa preparação que você disse foi o que acabou atrapalhando ano passado, que eu acabei me lesionando, né? Porque eu me preparava para uma competição, quando chegava perto cancelava, me preparava para a próxima, quando chegava perto cancelava. Hoje, fisicamente, como é que você tá? Tá Hoje 100% para buscar a vaga? Tô 100% para buscar a vaga, tô animada, quero que tenha competição, tô ansiosa para ter. Não importa aonde, assim, neste momento. Eu quero competir no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Santa Catarina, que é os lugares mais perto, né? Paraná também, que tem competição. Onde tiver, quero estar indo para dar o meu máximo para estar nas Olimpíadas, sabe? Não faltar oportunidades. Você falou que na largada você usa um aparato, eu não sei exatamente o nome, né? Um toco? Eles chamam de bloquinho. Um bloquinho. Eu chamo de bloquinho. Um bloquinho. O que isso melhorou para você, principalmente na hora da largada? A hora da largada é uma das fases muito importante, né? Assim, né? Nos 100 metros. E eu saía desequilibrada. Então, eu já saía meio torta, assim, não conseguia acertar a corrida, então eu sempre saía mais para trás do que todo mundo. E ao acertar essa altura de ombro, sabe, a diferença já melhorou muito, assim, de uma semana para a semana seguinte, eu competi 2 finais de semana seguida. Quando eu comecei a usar bloquinho, 100 e no outro final de semana com. Deu diferença de 40 milésimos de segundo na... O que dentro de uma prova de 100 metros é uma diferença muito grande. É muito grande e é um tempo muito difícil de tu abaixar tão rapidamente, sabe? Sim. Então, ali eu tive certeza de como esse bloquinho faria diferença na minha vida. E foi a partir do Paradesporto que eu acabei usando esse bloquinho, porque me levaram para fazer a classificação e aí lá eles me falaram que eu precisava desse bloquinho. E aí eu peguei e já coloquei ali. Que legal! Você já se imaginou participando da Olimpíada? Já conseguiu imaginar realizando a prova, Anne? Olha, eu ainda não consegui imaginar, porque é uma coisa assim, parece que até outro mundo, assim, né? É tanta diferença de tudo que a gente sempre já viveu aqui. E eu acho que eu só vou conseguir sentir de verdade quando eu estiver lá, sabe? A emoção, eu não sei se eu vou conseguir explicar depois também, quando eu voltar, se eu vou saber explicar qual a emoção que eu estava sentindo no momento. Parece que é tão distante, mas está muito próximo, né? Na verdade. Tá muito próximo e eu acredito muito que eu vou conseguir. Eu falo que está muito próximo, não só a prova, mas também o teu tempo, né? Está muito perto. Então, a chance de você participar desses Jogos Olímpicos é muito grande. E é claro que a gente fica aqui na torcida, né? Agora, a gente sabe que vida de atleta não é fácil, né? Como é que é a tua sequência de treinamentos visando uma competição como essa? Tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem. A gente se dedica 24 horas por dia para isso, porque não é só relacionado ao treino, momento que você está lá treinando, né? É o seu período de descanso, seu sono, a sua alimentação, a sua recuperação, o seu período de recovery depois, a físio que você faz. Então, eu treino todos os dias de segunda a sábado, no período da manhã. E alguns dias no período da tarde também, que eles variam de acordo com a periodização e com o treino que a gente está recebendo, né? E aí, depois de noite, eu faço físio, às vezes de tarde eu faço físio. E eu estudei também, né? Sou formada, então agora eu estou começando a trabalhar na área, entrando para a área. E acabo dividindo bem o tempo, mas hoje em dia a minha prioridade ainda é o esporte. Eu quero ir para as Olimpíadas, eu tenho esse sonho e eu quero dar o máximo para estar lá, sabe? E esse sonho você divide também com o Diogo, que vem desenvolvendo um trabalho sensacional com os atletas aqui de Balneário, né? Sim, divido com o Diogo, divido com outros atletas da equipe, com a minha família. Tem muita gente torcendo por mim. Recebo mensagens diariamente de pessoas, às vezes, que eu nem conheço, sabe? Falando que está torcendo, que quer me ver lá, que acredita. É muito legal e dá para ver quantas pessoas estão junto comigo nessa, sabe? A expectativa com certeza deve estar a 1000, né? Você, a família, treinadores, pessoal da fundação, prefeito, enfim, eu acho que está todo mundo, nessa torcida, né? E vai ser, acho que algo assim
muito único também, se eu conseguir, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem outras pessoas assim com deficiência física que não podem entrar no Paralímpico e estão participando de uma Olimpíada, sabe? Eu acho que tem que ter muita determinação, né, para seguir, não podendo participar do Paralímpico, que seria, entre aspas, mais fácil, digamos assim, até pelos tempos que você tem, né? Pelas marcas que você tem, seria, volto a dizer, entre aspas, mais fácil, porque ela já teria uma marca de campeã, e continuar insistindo para participar da Olimpíada da forma como é. Então, é claro que gera muita expectativa e fica todo mundo na torcida. Você, como mulher, e também até mesmo pela própria má formação, você já sofreu algum tipo de preconceito dentro do esporte, Anne? Já sentiu um olhar diferente das pessoas ou alguma coisa assim? Algo que tenha te marcado? Já senti olhares diferentes, já fui julgada por não estar participando do Paralímpico como se fosse uma escolha minha, sendo que não era, porque se eu pudesse escolher, eu estaria lá também, estaria nos dois, não teria problema nenhum para mim. E já fui até, assim, recebi comentários negativos, sabe? De pessoas que não acreditavam no meu potencial simplesmente por eu não ter uma mão, sabe? Não me viam como uma pessoa capaz o suficiente. Difícil, né? Difícil enfrentar esse tipo de situação, né? É difícil. Hoje em dia eu lido muito melhor, mas até quando eu escutei essas coisas, na época eu recém tinha entrado no esporte, estava começando, foi situações, barreiras pesadas para mim, que eu acabei sofrendo bastante, assim. A experiência e a maturidade também ajudam a tornar o atleta melhor, não só dentro da modalidade, mas também a própria cabeça faz com que ela trabalhe mais, né? Então, eu tenho certeza que essa maturidade tem te ajudado a melhorar os seus tempos e também tem te ajudado a aceitar de uma forma melhor esse tipo de preconceito que não cabe mais dentro do esporte, né? Não cabe mais. E a gente até aprende a se defender melhor e explicar melhor para as pessoas entenderem mais sobre a deficiência, sabe? Porque muitas pessoas ainda veem uma pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. E, na verdade, não são, né? Com certeza. Você está aqui justamente para comprovar isso, né? Exatamente. Quer dizer, em altíssimo nível, a modalidade, ela está buscando vaga nos 100 e 200 metros também. Sim. Dentro das Olimpíadas, a Olimpíada, eu volto a dizer, não é a Paralimpíada, é a Olimpíada mesmo, que vai acontecer em Tóquio, agora em 2020, que era para ter em 2021, que era para ter acontecido em 2020, né? Quem sabe até foi melhor para você, né? Mais tempo de preparo. Para preparar, né? Então, eu acho que para nós aqui da nossa cidade, uma atleta sendo formada aqui na nossa cidade, nascida aqui na cidade e vem tendo esse ótimo desempenho, eu acho que nós, aqui de Balneário Camboriú, nós temos que ter muito orgulho, sim, da Anne e temos que ficar muito na torcida para que ela conquiste essa vaga e, se Deus quiser, ela vai acontecer, sim. Anne, obrigado pela tua participação. Antes da gente encerrar, eu só queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, hoje, nesse dia todo especial das mulheres. Bom, quero desejar Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que são batalhadoras, fortes, sentimentais, sensíveis, humildes, que buscam dar o melhor não só para si, mas para as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, um beijo e um Feliz Dia das Mulheres a todas nós que somos eternas guerreiras e capazes de tudo aquilo que a gente sonha e quer. Obrigado, Anne. Parabéns por todo o teu sucesso e a gente fica muito na torcida por você. Obrigada pelo convite. Espero aparecer mais vezes aqui. Da próxima vez para falar que eu estou indo para as Olimpíadas. O convite já está feito. A hora que sair a vaga, já pode só me mandar uma mensagem, ó, estou indo. Pode deixar, então. Está convidada. Essa é a Anne De Bassi, atleta aqui de Balneário Camboriú, ela que está buscando vaga nas Olimpíadas nos 100 e nos 200 metros rasos, tem uma marca muito próxima e falta ali um pouquinho só e com certeza ela vai conseguir. Todos nós aqui de Balneário Camboriú vamos ficar na torcida para que ela conquiste essa vaga nas Olimpíadas. Gente, infelizmente acabou o nosso programa. O Alcione Dalag, quero aproveitar e mandar um abraço para ele também, que estava curtindo. Quero agradecer aqui a presença da Anne, a presença da Duda, a presença também da Thaís e todas vocês que nos acompanharam também aí pelo outro lado da telinha. O nosso muito obrigado. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais informações aqui no Onda Esportiva, trazendo para você sempre um resumo de tudo aquilo que acontece no esporte e dando, claro, ênfase ao nosso esporte amador. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!